A pesquisadora Rosil Fernandes Baca Salcedo, da Unesp de Bauru, fala sobre os diálogos entre a arquitetura e o urbanismo. Ela, em conjunto com orientados, explica como a arquitetura de espaços urbanos se relaciona com seus arredores, social e culturalmente. Para isso, ela estuda edificações modernas e históricas e propõe projetos de revitalização pensando nas necessidades da sociedade a qual estão inseridas. O Ciência Sem Limites começa agora. Está no ar o Ciência Sem Limites. E como você pôde ver na abertura, o assunto do programa desta semana, diálogos da arquitetura e urbanismo. Sobre esse assunto, ao nosso lado está a professora e pesquisadora Rosil Salcedo, do Departamento de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, a FAAC, do campus de Bauru, da Unesp. Professora, prazer em tê-la no Ciência Sem Limites. Obrigada. Professora, antes da gente entrar no tema, nós queríamos saber um pouco mais sobre a sua formação acadêmica. Muito bem. Então, eu sou formada em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Artes Plásticas da Universidade Nacional Santo Antônio Abad de Cusco, no Peru. O mestrado eu desenvolvi na Unesp de Rio Claro, na Geografia. Minha orientadora foi a professora doutora Lívia de Oliveira, com o tema de pesquisa Organização Espacial do Centro Histórico de Cusco, no Peru. O doutorado, eu me formei no programa de pós-graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Minha orientadora foi a professora Marines Gerardes de Lemos. A pesquisa foi a reabilitação das residências nos centros históricos de Cusco, no Peru, e Ouro Preto, no Brasil. Inclusive, resultou nesse livro aqui, que é a reabilitação que realmente foi editada pela editora Unesp. Doutorado eu desenvolvi na Universidade de Barcelona, no ano de 2008 e 2009. Meu supervisor foi o professor Dr. Carlos Carreras, e a partir desse momento é que eu comecei a me interessar sobre o método dialógico, que realmente foi um assunto que estão desenvolvendo os meus orientandos, tanto na pós-graduação como na iniciação científica. Perfeito. Para quem está nos vendo, o sotaque da professora, ela citou várias vezes o país, o Peru. A professora é peruana, né? Exatamente, peruana. Estou desde o ano de 1990 aqui no Brasil, né, e 97 na Unesp. Perfeito. Professora, entrando no tema, o que são esses diálogos da arquitetura e urbanismo? Então, é interessante realmente pensar na relação que existe entre a arquitetura e seu contexto, né? Esse contexto que, como já disse anteriormente, é urbano, arquitetônico, histórico, social, cultural e ambiental, que deve ter uma relação direta com os projetos de pesquisa, com a arquitetura, com o urbanismo. Todo projeto de arquitetura deveria interpretar esse contexto, interpretar as necessidades dos usuários, a percepção dos usuários, as expectativas, a identidade, a memória, e levá-las para o projeto, para esse projeto ser harmonioso nesse contexto. No entanto, por exemplo, a gente analisa bastante os problemas que temos nos centros históricos, tanto como centros urbanos consolidados, nos quais os projetos de intervenção, tanto na arquitetura e urbanismo, muitas vezes não levam em conta as necessidades dos usuários, a identidade, a memória, a história do lugar. Então, eles se transformam em projetos realmente conflituosos com seu contexto. Tá, a senhora fala que não leva a necessidade dos usuários. Dá um exemplo. Por exemplo, a Praça Rui Barbosa, aqui em Bauru, a gente sabe que a gênese da praça, ela tinha na origem uma lagoa, uma ponte, tem o coreto, né? Era um espaço de convivência, tanto dos jovens, dos adultos, né? E com a reforma da praça, feita pela prefeitura, não levou em consideração essa identidade, essa memória, né? Esse contexto histórico, esse contexto arquitetônico, essa questão ambiental do clima, e se fez um projeto que realmente não tem qualidade e não leva à permanência dos usuários. Também nós temos o caso da Rua Batista de Carvalho, que no início, na sua gênese, era uma rua realmente para passagem das pessoas, para usarem o comércio, serviços, as residências. Inclusive, no início, tinha muita residência na Batista Carvalho. Depois, com o projeto de reforma da Batista Carvalho, que se faz em Os Arcos, realmente se cria um espaço, a princípio, que é de comércio, né, para melhorar o comércio, mas depois ela vai se degradando. A pesquisa está desenvolvendo pela aluna aqui, a Débora Boni. E o Pedro? É na área do espaço público? Exatamente. O Pedro desenvolve a questão do espaço público da praça em São Paulo, que também é interessante, outra intervenção que se fez pela prefeitura. Então vamos ouvir o depoimento da Débora e do Pedro. Roda o VT.
pesquisa junto com a professora Rocio é sobre a revitalização da Rua Batista de Carvalho. A gente vai analisar o crescimento da rua, desde a formação como rua até ela virar o calçadão, que é o que a gente tem hoje. E dentro dessa pesquisa a gente vai propor diretrizes para requalificar o espaço urbano, tentar trazer a gênese do espaço através da análise física, social e simbólica, para que a população da cidade tenha um espaço público de acordo, onde as pessoas consigam trabalhar, morar e se divertir num espaço com qualidade dentro da cidade. A Batista ela é um espaço bastante importante, apesar de não fazer parte de um centro histórico, é o centro urbano da cidade de Bauru. Ela é bastante reconhecida, as pessoas se identificam muito com o espaço, porém ele não atende às necessidades, é um espaço que está bastante degradado de várias formas, não só pelo comércio, mas eu acho que mesmo o espaço em si é bastante pobre, o mobiliário, a estrutura do espaço é bastante ruim. Então acho que dá para tentar trazer alguma coisa bacana para o espaço ficar melhor. Faço a pesquisa junto com a professora Rocio, né? O meu tema seria a percepção da paisagem cultural, né, em centros históricos, que na verdade é o Centro Histórico de São Paulo. Né, e eu analiso, na verdade, a percepção, né, dessas paisagens culturais. Né. Então eu analiso se essa percepção ela é topofílica ou topofóbica, que seria uma percepção de prazer ou desprazer de estar num espaço urbano. Então o objeto de pesquisa é a Praça Roosevelt, lá em São Paulo, né, no Distrito de República, que seria o centro histórico, né, está dentro do Centro Histórico de São Paulo. E fazendo levantamento de pesquisas ali, eu pude perceber os espaços ali na praça, né, onde os próprios usuários relataram aonde eram os espaços agradáveis e aonde eram os espaços que não eram agradáveis. Né. Esse, na verdade, é o objetivo da pesquisa, é saber quais são os elementos dessa paisagem cultural que trazem ou influenciam a topofilia ou topofobia, que é o prazer ou o desprazer. Né. E o resultado foi como no Brasil todo, né, o estudo das praças, por exemplo, é falta de sombreamento, falta de árvore, falta de vegetação, espaços muito isolados e ocultos. Esses são os espaços que a pessoa não fica permanente ali. Parabéns, hein, professora, pelos depoimentos que nós vimos agora, hein? Pois são alunos que estão desenvolvendo uma análise dialógica dos espaços públicos da Rua Batista de Carvalho e a praça em São Paulo, a Praça Roosevelt em São Paulo. Vamos continuar o assunto, nós estamos chegando no final deste bloco e no bloco seguinte a gente continua falando sobre diálogos da arquitetura e urbanismo. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail dela está aparecendo aí na sua tela. É rociofbs@faac.unesp.br. Para você conhecer um pouco mais sobre a unidade, www.faac.unesp.br. Clique em Departamentos, Departamento de Arquitetura e Urbanismo, você localiza a pesquisadora. E para você assistir a nossa programação e rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. É um breve intervalo e nós voltamos rapidinho. O Ciência Sem Limites está de volta. E como você pode ver, o assunto do programa desta semana, estamos falando sobre diálogos da arquitetura e urbanismo. Sobre esse assunto, ao nosso lado está a professora e pesquisadora Rocio Salcedo, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru da UNESP. Professora, nós vimos no primeiro bloco, falamos assim, rapidamente sobre espaços urbanos. Falando em espaço, que ambiente é esse que nós estamos? Nós estamos no Laboratório de Arquitetura e Projetos do Grupo de Pesquisa Arquitetura, Teoria e Projeto, mais conhecido como GA. Perfeitamente. E é aqui que vocês discutem, trabalham e realizam, esclarecem as dúvidas? Isso. Esse aqui é um ambiente de trabalho dos alunos da graduação como da pós-graduação. Então, o grupo de pesquisa tem como atividades a pesquisa, o ensino e a extensão. No ensino temos a graduação e pós-graduação, inclusive eu fui... Inclusive a senhora foi coordenadora, exatamente, né? Coordenadora do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo na gestão de 2013 a maio de 2017. Perfeito. Professora, falando um pouco sobre esse tema,
Qual é a relação dos contextos? A senhora pesquisa isso também, Exatamente. Né? Conta pra gente. Isso. Os contextos são muito importantes para vocês analisarem o objeto de estudo, seja um projeto de arquitetura contemporâneo, seja o patrimônio ferroviário, seja um espaço público. Por quê? Todo objeto de estudo ele está inserido num contexto. Então, tem uma relação com a questão urbana, com a questão histórica, com a questão social, econômica e política. Então, não há como desvincular exatamente o objeto de estudo com seu contexto. É importante porque ambos têm uma inter-relação forte. Uma pode transformar o contexto pode também receber tanto condições para a elaboração de projetos de arquitetura e urbanismo. Então, nesse meio, os alunos estão desenvolvendo as várias pesquisas que nos espaços públicos, na habitação social, patrimônio ferroviário e na arquitetura contemporânea. Por que é importante pesquisar o patrimônio ferroviário? O patrimônio ferroviário, eu acho que todo mundo que é de Bauru mesmo, eu que sou como pesquisadora das disciplinas, inclusive professora de disciplinas de patrimônio cultural 1 e 2 e também na pós-graduação de patrimônio arquitetônico e ambiente urbano, o patrimônio é fundamental, é uma questão da história, da identidade, né? É uma questão que a gente sabe na questão de Bauru. A F9 chegou em Bauru em 1905, até então a cidade disse que tinha 500 almas, não era nada, mas com a chegada da companhia, realmente ela vai se expandir, se desenvolver tanto economicamente, socialmente e na questão urbana. Então, nessa pesquisa, inclusive, nós temos uma orientanda que agora já se formou, a Ellen Castro, que se formou mestranda em 2016, que desenvolveu essa pesquisa sobre a ferrovia. A ferrovia, hoje em dia, ela carrega a história, a identidade, e quando você faz essa pesquisa junto aos usuários, realmente identificam o trem. O que é o trem? A passagem, né? Vamos ver o que a Ellen tem a dizer sobre a pesquisa dela? Roda o VT da Ellen. A minha pesquisa, junto com a professora Rosil, foi entender os trens, a presença dos trilhos na cidade e como a população já reconhece o patrimônio neles, né, desde sempre, e que não temos nenhuma política pública, nenhum programa, nada de previsto para a salvaguarda do patrimônio. Então a gente começou a compreender a relação dos trilhos com a cidade, e justamente verificar e comprovar que sem esse entendimento, né, das pessoas, essa relação toda, não é possível a gente fazer uma intervenção que você considere as questões socioeconômicas, culturais, né, de identidade e memória no município. O objeto final da pesquisa foram diretrizes urbanísticas para a reintegração do patrimônio ao cenário urbano. O meu trabalho mostrou e concluiu que é importante a manutenção dos trilhos, que além de estar no imaginário das pessoas e as pessoas desejarem o retorno dos trens, ela também é um presente para o município, né? Então, ela conecta regiões estratégicas do município, e então o VLT ou um transporte feito nessas regiões, ele desenvolveria o transporte urbano, dando condições de mobilidade urbana de primeiro mundo para o município. Eu já trabalho na Prefeitura de Bauru, né, eu sou urbanista, e estou desenvolvendo no momento o plano de mobilidade da cidade, onde eu trabalho com essas diretrizes, eu levo ela até o grupo de trabalho que eu coordeno, e estamos tentando incorporar essa pesquisa, já que ela demandou tanto tempo, tanta investigação científica, né, ela tem um posicionamento, e a gente tenta levar isso para o plano que vai ser aprovado, tem que ser aprovado até 2018, abril. Né? Então, se ele não for enviado para a Câmara, o município vai perder os acessos federais às verbas, financiamentos. Então, a gente está tentando aí trabalhar com pouco tempo, mas incorporando muito, inclusive, do que eu já fui pesquisar. Parabéns pela orientada, hein, professora? Realmente é um tema extremamente importante. A senhora acredita, no seu ponto de vista, que o poder público não tem dado a devida atenção sobre o tema ferrovia? Com certeza, porque inclusive se a gente for a ver a Constituição Federal do Brasil, é competência do governo estadual, federal e local a questão da proteção
e do patrimônio. Então, nesse caso, em Bauru, por exemplo, a prefeitura deveria ter restaurado, reabilitado o complexo ferroviário. Por quê? Não somente porque é competência dela, porque também é a identidade, a história dos bauruenses. E a importância que ela tem, não somente na cidade, como no estado de São Paulo. Inclusive, hoje o complexo ferroviário foi tombado pelo CONDEFAT. Então, temos toda essa relevância que é importante, sim, destacar. Falando do contexto histórico, né, e falando um pouco de necessidade dos usuários, tem uma relação com isso, professor? Com certeza, porque nós, quando realmente desenvolvemos projetos de arquitetura e de urbanismo, estamos desenvolvendo projetos para quem? Para os usuários. Então, os usuários têm um papel fundamental com relação às necessidades que eles têm, as necessidades sociais, culturais, a identidade, a memória que eles têm. Então, projetos que consideram o usuário, eles são projetos realmente sustentáveis, não somente o usuário, como também o contexto onde se insere esse projeto. Tem um contexto histórico, tem um contexto arquitetônico, tem um contexto urbano, ambiental por conta do clima. Então, a pesquisa em arquitetura e urbanismo tem que levar em consideração esse contexto para ser completo. E bem como a identidade desse usuário para o local, né? Com certeza, exatamente. A identidade é forte, né? Porque a identidade o que é? Nada mais que eu me identifico culturalmente ou atribuo valores àquele lugar. Essa identidade é forte. A pessoa não pode perder essa identidade, né? Eu acho que assim, tanto os arquitetos urbanistas, né, e mesmo a prefeitura que desenvolve projetos públicos, deveria considerar, consultar sim esse usuário. A senhora também pesquisa habitação social. Exato. Nós vamos falar nisso no próximo bloco, que nós estamos chegando no final deste bloco. É um breve intervalo e voltamos na sequência. Estamos de volta com o Ciência Sem Limites. O assunto do programa desta semana: Diálogos da Arquitetura e Urbanismo. Sobre esse assunto, ao nosso lado, está a professora e pesquisadora Rocio Salcedo, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da FAAC do campus de Bauru da Unesp. Professora, nós terminamos o bloco falando sobre habitação social. Em suas pesquisas, qual a importância da habitação social? Bom, nossas pesquisas, elas analisam a habitação social em centros históricos. Por que em centros históricos? A gente tem que pensar o seguinte: o centro histórico é a formação inicial da cidade, concentra o comércio, os serviços, as finanças, a questão do transporte público, e também o maior número de empregos. Portanto, aquelas pessoas que trabalham no centro, né, que recebem até 3 salários mínimos, elas habitam em cortiços, né, que estão próximos ao trabalho. E essa questão de habitar em cortiço, ela foi a cada vez se agudizando mais até a década de 90, quando realmente explode esse problema da falta de habitação social e onde os movimentos chegam a ocupar os prédios vazios que se tem em São Paulo. Isso falando em São Paulo, mas no interior ou qualquer parte do Brasil é a mesma coisa. É a mesma coisa, tanto para as cidades de porte médio também tem esse problema, né? E mais caótico realmente em São Paulo pela quantidade de... São as invasões, professor? As invasões, exatamente, as invasões. Mas por que essa invasão? Porque não há políticas de habitação social suficientes realmente para ter a oferta, né, de habitação. As pessoas, elas querem morar com qualidade. Inclusive na Constituição, ela garante a questão da habitação. Qual seria a solução? A solução seria que a prefeitura, nesse caso, né, porque cabe à prefeitura realmente a questão de criar esses programas e políticas de habitação social, que pudesse estar reabilitando e adequando para a habitação social aos edifícios que estão desocupados em São Paulo. Quer dizer, incorporar a prefeitura, desapropriar e tomar posse. Porque esses edifícios desocupados, que estão há 10, 20 anos sem nenhum uso, elas não têm a função social. Inclusive colocando em risco as pessoas. Exatamente, colocando em risco. E a parte também, esses edifícios desocupados criam áreas de degradação, de conflito, né? E nós temos esse problema de habitação social. Então, há carência de habitação social e também há os prédios que estão desocupados. A senhora tem um orientando que pesquisa isso? Exatamente. O Vitor Lucredi está pesquisando a questão da habitação social para idosos, inclusive é muito interessante, porque a nossa população idosa cada vez está aumentando mais. Sim, né? E a qualidade de vida aumentando. Com certeza, né? Vamos ver o que ele tem a dizer? Roda o VT do Vitor. Estou estudando a habitação social na modalidade de locação social para idosos em centros históricos. Então, para isso, eu estou usando 2 estudos de caso. Um deles é o edifício Cineasta, que é em São Paulo, e o outro é o Vivenda de Santa Caterina, que é em Barcelona. Então,
Então, para fazer um estudo comparativo entre os dois, onde eu consiga caracterizar e avaliar essa qualidade de projetos entre esses dois edifícios, para poder propor melhorias para essa modalidade aqui no Brasil. O edifício cineasta ele foi restaurado em 2014, ele foi tomado pelos movimentos de moradia, então a prefeitura tomou posse dele em 2012, ele foi restaurado e foi reabilitado para em 2014 servir como habitação social para idosos. Em contrapartida, em Barcelona, eles já têm esse projeto desde 92, então eles estão mais ou menos 20 anos mais avançados do que a gente. Então é importante estudar isso aqui no Brasil, porque eles têm uma pesquisa muito mais aprofundada lá do que a gente tem aqui. Para esse projeto eu vou fazer ele pelo método dialógico, eu vou estar analisando então o texto, que é o edifício em si, em relação ao contexto que é o centro histórico. Então eu vou fazer esse panorama entre esses dois edifícios também. Eu vou estar aplicando questionários de conforto térmico, questionários de qualidade de ambiente, de avaliações pós-ocupação. Posteriormente a isso, eu vou juntar todas essas análises de resultados e eu vou estar caracterizando quais são as melhorias que eu vou poder executar aqui no Brasil, para poder continuar essa pesquisa futuramente. Professora, parabéns pelo depoimento do Vitor. E como a senhora pesquisa vários assuntos, a senhora também pesquisa sobre metodologia de ensino em arquitetura. Por que é importante pesquisar isso? Olha, é fundamental porque geralmente nossos alunos, quando se formam, eles saem para o mercado de trabalho, eles vão elaborar projetos de arquitetura e urbanismo. E por que é interessante geralmente o ensino de projeto de arquitetura? Numa questão dialógica, porque o aluno tem que compreender que o projeto ele não está isolado, ele está inserido num contexto. Esse contexto tem as características urbanas, históricas, sociais, quer dizer, ele está elencado a vários temas. Exatamente. Então, esse projeto tem que corresponder a esse contexto e às necessidades dos usuários para ser dialógico e para ser sustentável. E dentro desse tema de pesquisa, nós temos a Juliana Polidoro, que está também desenvolvendo o mestrado sobre o assunto. Vamos ver o que ela tem a dizer. Roda o VT da Juliana. Bom, eu e a professora Rocio, nós estamos fazendo a pesquisa sobre o ensino de projeto arquitetônico em escolas técnicas. Nós vamos propor e aplicar um método de ensino dialógico na disciplina de projeto. Nós vamos fazer um comparativo do método convencional, que é a análise de um projeto sem ter referência nenhuma de contexto em si. Nós vamos propor estratégias de ensino através dos 3 módulos do curso. Então, no primeiro módulo, nós vamos entrar com o que é arquitetura, o que é a arquitetura dialógica, que é o prédio conversando com o seu contexto, que é esse diálogo em si, e começar a inserir no pensamento do aluno do ensino técnico, como ele trabalha muito a prática, a interpretação desse contexto cultural, social e todo o entorno de onde ele vai propor um projeto futuramente na vida profissional dele. E com isso nós vamos fazer esse comparativo do método convencional com o método de ensino dialógico. Nós estamos em fase de aplicação, então no momento a gente está na primeira etapa, nós estamos no primeiro módulo do curso e estamos entrando com a introdução e algumas atividades práticas. Depois nós vamos seguir para o segundo módulo, onde vamos propor projetos temáticos relacionados inicialmente com a parte residencial, então terá contextos diferentes que os alunos vão trabalhar a metodologia a partir disso. Então vai ser uma rotina que o método vai se repetir e automaticamente vai gerar um projeto completo no final. No terceiro módulo entra espaços públicos, então são diversos contextos onde o olhar do aluno não vai ficar basicamente no terreno em si, ele vai pensar em todo para desenvolver um projeto completo. Parabéns pelo depoimento da Juliana. Professor, esses alunos com uma metodologia renovada e pesquisada saem melhores profissionais para o mercado de trabalho? Com certeza, saem profissionais conscientes, responsáveis nas cidades, tanto de porte médio, pequenas e metrópoles, com essa atuação do arquiteto, levando em consideração esse contexto histórico, urbano, social, econômico e considerando as necessidades e as expectativas, a percepção dos usuários para desenvolver
projetos dialógicos, sustentáveis, coerentes e harmoniosos. Parabéns, professora. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. E qualquer pessoa ou poder público que queira procurar a senhora, sem problema algum. Tranquilo. Estão de portas à abertas. Disposição, à disposição. Nós estamos chegando então ao final de mais um Ciência Sem Limites. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail dela está aí na sua tela, rociofbs@faac.unesp.br. Para você entrar também em contato através do site www.faac.unesp.br, clique em Departamento de Arquitetura e Urbanismo, você vai encontrar o telefone de contato da pesquisadora. E para você assistir a nossa programação e rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, um novo tema, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Até lá!